Iremos fazer uma apresentação agora sobre a origem e evolução das Bom dia, ideias da nós somos física. alunos do Colégio Estadual Alberto Silva. Eu me chamo Milena Garrido. Eu me chamo Ramila Amaral. Eu me chamo Jean Lima. Eu me chamo Francisco Matias. Eu me chamo Ayana Neves. Eu me chamo Alex Lima. E hoje nós vamos entrar um pouco, no mundo da física para abordar os temas que foram escolhidos pelo professor Newber. E Ayana, eu e Alex vamos ficar com o tema A Origem do Problema. Eu e Milena vamos abordar sobre a escolhida da nova teoria. Eu e Jean vamos abordar o tema A Solução Einsteiniana. E para vocês entenderem melhor, vamos pro vídeo. A origem do problema. A teoria da relatividade é uma das teorias mais conhecidas em nossa época, e seu criador, um personagem cuja popularidade atravessou duas imagens que pode ser guardado como símbolo do século que foi feito. O cogumelo que se formou das explosões e o velhinho de cabelos brancos, sendo uma teoria muito conhecida. Resta perguntar quais as ideias mais difundidas por esta teoria. Teoria sido esta a origem da relatividade. Problemas mecânicos levaram à criação da relatividade? Este é o primeiro enigma que deve ser desfeito, pois o título do artigo fundador da relatividade, publicado por Albert Einstein, era significativamente sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que jamais sugerem que a relatividade seja feita da ciência da eletricidade do magnetismo. Foi que grande desenvolvimento do eletromagnetismo ao longo do século XIX que forneceu problemas que estão na base da teoria da relatividade. Maxwell e Lorentz demonstraram que a luz era um fenômeno ondulatório eletromagnético, mas este desenvolvimento trouxe certos problemas que podem ser sistematizados do seguinte modo: a afirmação do modelo ondulatório para a luz, que implicou em super a existência de um meio mecânico no qual se propagassem. Este hipotético meio recebeu inicialmente o nome de éter lumífero, e em seguida, desde a identificação da luz como fenômeno eletromagnético, éter eletromagnético, como todas as ondas mecânicas, precisam de um meio para se propagarem. Também as ondas eletromagnéticas precisam de um meio análogo. O verdadeiro problema surgiu quando experiências aleatórias observacionais e as expectativas começaram a ser contrárias das esperadas. Em 1887, houve algumas experiências mais sensíveis e depois construído um aparelho, no qual era lançado um feixe luminoso, é dividido por um caminho e em seguida se cruzam e são recombinados. O efeito do éster dependeria do caminho do deixe. A acolhida da nova teoria. A saga das verificações da teoria da relatividade é um tema de grande interesse histórico, inclusive porque liga a difícil acolhida desta nova teoria em diversos círculos científicos. Apenas para ter uma ideia das dificuldades que cercaram a aceitação da teoria da relatividade, 10 anos depois, de 1915, Albert Einstein passou a ser sistematicamente para reaver o prêmio Nobel, e foi ele que fez seus trabalhos sobre o efeito fotoelétrico. Fotoelétrico é uma emissão de elétrons por um material geralmente metálico. Pode ser atribuído à transferência de energia da luz para um elétron, uma alteração na intensidade da luz. Além disso, de acordo com a teoria, uma luz suficientemente mostra um intervalo de tempo e luz. Os cientistas que aceitaram a teoria da relatividade desde o início porque apresenta uma superioridade de experimentos. Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica.
embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, que foi chamada de a equação mais famosa do mundo, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. The Physics continha apenas 30 páginas, mas condensava quase toda a teoria da relatividade, de modo que ainda hoje um estudante de ciências aprenderá naquele artigo quase tudo o que precisa saber da relatividade. Trata-se de uma obra-prima da literatura científica por sua concisão e elegância. É interessante notar que as expressões matemáticas das transformações obtidas por Einstein já haviam sido obtidas por Lorentz, de modo que ainda hoje elas são conhecidas por transformações de Lorentz. O físico holandês, contudo, recusava-se a atribuir um significado físico àquelas equações, especialmente à expressão que fornecia um tempo dependente de cada referencial. Einstein, ao contrário, considerou-as como plenas de significado físico, porque decorriam do que considerava um princípio físico mais fundamental, o princípio da relatividade, ou seja, a invariância das leis da relação aos referenciais iniciais. As consequências para o eletromagnetismo são também revolucionárias, pois o campo elétrico e o campo magnético deixam de ser antes independentes para se transformar em expressões de um único campo, o campo eletromagnético. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham adquirido novos conhecimentos